Olá! Olha, muito obrigado, hein? Você tem sido aqui a minha força. Você que me acompanha, você que não deixa a peteca cair, você sabe que aqui você tem opinião isenta, não é opinião imparcial, é opinião independente, isenta, sem influência de partido, de esquerda, de direita, de governo e de oposição. Então, se você gostar desse vídeo, dê o like e vá em frente. Assista o vídeo inteiro, avise aos amigos, compartilhe nas redes sociais. Prometo me esforçar todo dia para satisfazer a você, se você continua apoiando, então faça isso. Hoje eu vou falar de mais uma surpresa que o Bolsonaro nos impõe ao desmoralizar de forma vergonhosa o Exército Brasileiro, que ele vende como grande instituição da vida dele, como uma fábrica de heróis, né? Eu não acho, eu não concordo, mas aí ele acha, né? Se ele acha, tem que respeitar mais. O que é que aconteceu? O general, intendente, incompetente e obediente, Eduardo Pazuello, que merece o apelido de Pesadelo, foi, quarta e quinta-feira, à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a Covid. E lá disse que era a favor do isolamento social, do uso de máscaras, da higienização das mãos, de tudo o que a Organização Mundial da Saúde e as autoridades médicas brasileiras, que têm vergonha na cara, apoiam. Pois bem, aí, com naquele jeito de diabo tentando Fausto, o Bolsonaro vai no Pazuello, que é um vaidoso e que tem pretensões políticas, né? Inclusive no Rio de Janeiro, onde é eleitor, e o convida a ir ao Rio cometer 3 crimes. O primeiro crime é o crime eleitoral. Ele levou o Pazuello para uma manifestação política, fora do prazo da eleição de 2022. Ainda não há autorização para comícios, e ele foi para um comício. Veja as fotos, os vídeos, o noticiário, que você vai ver que era um comício. Em segundo lugar, era um crime sanitário, porque descumpria as instruções, as restrições impostas por Cláudio Castro, o governador bolsonarista do Rio, o obediente ao Flávio e ao Carlos Bolsonaro. Por quê? Ele disse, inclusive, mentiu, ele disse à CPI, mentiu cuspindo na cara das 27 unidades da federação que são representadas no Senado, dizendo que era a favor da máscara e foi sem máscara. E também permitiu uma aglomeração, possibilitou uma aglomeração que facilita o contágio do novo coronavírus. Terceiro, é um crime militar. Agora, em relação a esse crime sanitário, ele vai passar impune, porque o governador é tão cínico, é um bolsonarista tão canalha, que já avisou que vai perguntar ao povo, onde é que já se viu uma autoridade perguntar ao povo se deve ou não punir alguém que infringiu uma lei que ele próprio, para não ter que enfrentar problemas críticos, aprovou, né? Pois é, então há também um crime militar. O Estatuto da Ética Militar estabelece que o militar não pode mentir. O militar tem que honrar a instituição Exército. Mas o Pazuello já desonrou o Exército diversas vezes e o Bolsonaro muito mais. O meu sogro, o Alexandre Tabajara de Castro, acha, e eu acho que ele tem toda a razão, que tudo que o Bolsonaro faz no governo é para desmoralizar o Exército e assim vingar toda a má fama que ele tem na instituição. Basta lembrar que o Ernesto Geisel, cuja fotografia está lá no gabinete que ele ocupou durante 28 anos, depois de passar 2 na Câmara do Rio, disse, naquele depoimento que ele deu à Fundação Getúlio Vargas, que ele é um mau militar. Pois bem, sendo um crime militar, ele está subordinado ao comandante do Exército, que anunciou, depois de ter notícia do que aconteceu, que iria abrir um inquérito militar e que iria comunicar à imprensa. Bom, Bolsonaro não estava no Brasil, estava em Quito na posse do Guillermo Lasso, o presidente de direita eleito no Equador.
De lá, ele deu a ordem que o Exército não podia divulgar isso. Não podia. E aí ficou essa mancha, que mostra que ele, o primeiro passo dele é desmoralizar o Exército. Então nós temos o seguinte, nós nos preparamos para que o Pazuello tenha aí 62 horas para se defender, e aí o comandante do Exército, pressionado pelo Bolsonaro, faz uma advertência, fica tudo por isso mesmo, o cara vai para a reserva, se candidata ao Senado ou até ao governo do Rio. Fala-se que ele quer ser candidato a governador do Rio, e os áulicos do Bolsonaro já estão comemorando a sua grande popularidade na passeata de moto mussolinista, da qual ele participou. Mas essa não é a única. O Bolsonaro foi. Sabia que o Bolsonaro no Equador usava máscara, obedeceu a todas as restrições de isolamento social. Por quê? Estava no exterior. Então, no Equador, o Bolsonaro é maricas. Aqui no Brasil, ele não diz que quem usa máscara e quem obedece às restrições é maricas. Então, ele foi maricas. No caso lá, não é maricas, é maricón, né? Que é o sinônimo homofóbico, né? Pois bem, mas a família... Bom, tem ainda um episódio da Capitã Cloroquina, uma médica pediatra chamada Mayra Barreto, que mentiu até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 11 vezes, segundo a conta da assessoria que o senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, contratou para acompanhar os depoimentos dos bolsonaristas. O que é certo é que ela, como o general Pazuello, recebeu o privilégio de silenciar, mas falou, está falando à vontade, e mentindo para burro, transferindo a responsabilidade, como é comum entre os bolsonaristas. Por exemplo, a respeito do seu patrocínio da cloroquina, ela disse que não tem nada com isso, que não foi bem assim. Quando foi, os documentos mostram, tem documentos do Exército que o Globo está publicando hoje, mostrando que o Exército produziu uma quantidade absurda de cloroquina comparada com a produção do laboratório no passado. Ela também fez pouco do Trate Covid, que foi uma iniciativa da Secretaria de Gestão, que era a secretaria que ela ocupa lá no Ministério, nomeada pelo Pazuello, e sobretudo, como lembrou o senador Humberto Costa, no seu questionamento que eu assisti, o senador Humberto Costa foi quem criou essa secretaria e foi ministro da Saúde, ela não fez nada de gestão, não tem nada com gestão que ela fez. Ela trabalhou como uma propagandista ideológica, entre aspas, ideologia não tem nada a ver com isso, do negacionismo bolsonarista. Bolsonaro é negacionista até para trabalhar, se nega terminantemente a trabalhar. O Carlos Bolsonaro hoje protagoniza a manchete do UOL, porque a Pegasus, que é uma grande fornecedora de inteligência artificial no mundo, desistiu de uma concorrência de um equipamento de espionagem cuja licitação teve a participação do Carlos Bolsonaro, que também pertence ao Gabinete das Sombras do Ministério da Saúde, né? Ao Ministério das Sombras, que substitui o Ministério da Saúde nas decisões sobre a Covid, e aí é um escândalo realmente sem precedentes na história do Brasil. O general Augusto Heleno, que era o responsável por essa área, como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, finge que não é com ele, que o general Augusto Heleno não quer confusão com o clã Bolsonaro, né? Eu teria ainda muitos outros assuntos a tratar com você. Queria mais uma vez comemorar o aniversário do Bob Dylan, meu ídolo, que tem um artigo maravilhoso do Júlio Maria no Estadão a respeito da influência do Bob Dylan no Brasil, na música brasileira. Começando com Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de Flores, e chegando a Zé Ramalho, músicos contemporâneos. Zé Ramalho, que tem uma versão muito boa daquela música do filme lá, do Bob Dylan, né? A respeito do cara morrendo, o xerife morrendo à beira do rio. O Braulio Tavares, que fez uma versão de Mr. Tambourine Man,
que diz a lenda, é uma homenagem a um entregador de cocaína no bairro dele lá, e que o Braulio conta uma história meio fantasiosa de que é uma homenagem do Bob Dylan ao grande Jackson do Pandeiro, por isso que a música, a versão do Braulio, que foi gravada pelo Zé Ramalho, é o Senhor do Pandeiro, né? Mas eu já falei demais aqui para você, eu prometo voltar amanhã no mesmo horário, e por enquanto vou ficando por aqui, lamentando tudo isso que está acontecendo no Brasil e lembrando o que o senador Otto Alencar disse à doutora Mayra, né? Olha, varíola não tem remédio precoce, tuberculose não tem remédio precoce, sarampo não tem remédio precoce e não há remédio para a Covid se evita com vacina. E o Bolsonaro continua negacionista da vacina e continua apostando na mortandade de milhões com a imunidade de rebanho, que nem o Osmar Terra defende mais, mas estava lá a capitã Cloroquina garantindo o seu prestígio com os bolsonaristas na CPI da Covid no Senado. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.